O programa Câmara em Debate está de volta, trazendo uma discussão importante, apresentando a realidade de trabalho de mais um vereador aqui da Câmara de Maceió. Estamos recebendo mais uma vez, nessa terceira temporada, o vereador Rodolfo Barros está aqui e, obviamente, claro, para abordar temas que ele já conseguiu emplacar à frente do seu mandato como vereador. Em pouco tempo, né, vereador? São quantos meses de mandato? Considerando que o senhor chega aqui, estava na suplência, vem para o exercício do cargo, quanto tempo já? Já são 10 meses, quase um ano, desde que assumi o mandato. Primeiro, lhe saudar, agradecer o convite e dizer que nesse quase um ano nós trabalhamos duro, muito. Eu posso lhe dizer com toda certeza que é como se tivéssemos tido um mandato inteiro, pela produção legislativa, pelo trabalho, pelas relações que criamos, institucionais, enfim. Seguimos trabalhando muito, meu amigo. O parlamento era como você imaginava, porque da primeira vez que você passou aqui, você contou que foi jovem parlamentar, ganhou lá o direito de ir para Brasília, elaborou lei lá na condição de jovem. Como é na realidade? Na realidade é um pouco mais difícil, sem dúvidas, sem conseguir se comunicar com quem pensa completamente diferente de você para aprovar uma matéria que seja importante, que você considere importante. Tem que ter convencimento, tem que ter negociação. Diálogo. E de fora, a gente acha que a crítica que a gente faz quando a gente está do lado de fora, do outro lado, ela às vezes não é tão justa, né? E eu digo isso por experiência própria. Quantas vezes eu fiz críticas mais duras ao parlamento, e quando você está desse lado, aí você percebe que tem um processo burocrático a seguir, tem o diálogo que é necessário com o diferente. O tempo do exatamente, legislativo. que não dá para negar que existem dificuldades, existem, né, barreiras, mas que, sem dúvidas, quando a gente tem força de vontade, boa vontade, acho que a gente consegue ali, até com os diferentes, com os que pensam muito diferente, Ser pedra é dialogar. melhor, né? Vitrine tem mais detalhes. Sem dúvidas, sem dúvidas. Vereador, claro que quando a gente fala isso, a gente está, obviamente, falando de alguém que está na construção de uma carreira parlamentar, e a gente fala isso para descontrair, até por conta do seu perfil, sempre bem-humorado, trazendo aí esse jeito também para o parlamento. Mas vamos começar aqui também a dar uma mergulhada sobre uma pauta que você já trabalhava quando você estava ainda na função do Executivo, que era ligada à juventude. Conseguimos aí avançar com algum projeto para, especificamente, a juventude? Sem dúvidas, né? Eu posso falar aqui de duas matérias importantíssimas, né? A primeira, um projeto de lei que foi sancionado, acho que no último mês, pelo prefeito Maceió, que abre as portas das escolas públicas municipais para os cursos populares, pré-vestibulares, preparatórios para o Enem, que de alguma maneira impactam aos jovens, sobretudo aquele que vive em situação de maior vulnerabilidade social, numa comunidade mais carente da cidade de Maceió e que, portanto, não tem acesso a uma educação particular, né? Então, precisa de incentivos. E a gente sabe também que igrejas, associações de bairros, movimentos, sempre lançam esses projetos de forma voluntária e gratuita, mas que muitas vezes não conseguem atender um número maior de pessoas, de jovens, exatamente pelas limitações estruturais que existem, né, que se impõem. Então, nós criamos o projeto, aprovamos, tempo hábil aqui, recorde, posso dizer isso. Todo mundo abraçou essa iniciativa, né? Inclusive o presidente, eu estive com o presidente pedindo para que a gente pudesse pautar, e o projeto foi pautado, aprovado, encaminhado à prefeitura, e a prefeitura também, de forma célere, sancionou para que as escolas possam abraçar essas iniciativas populares, né, gratuitas, e que jovens da comunidade possam ter acesso a esses cursos e se preparar para o ensino superior. Sabendo também que há uma dificuldade gigantesca desse jovem de comunidade, de periferia, de escola pública, ter acesso ao ensino superior. Eu digo isso por experiência própria. Eu fui estudante de escola pública e eu sei as limitações que ainda existem dentro da educação pública. Não é uma particularidade de Maceió, de Alagoas, é no Brasil inteiro. Existem limitações, mas, claro, a gente tem trabalhado para que esse jovem também tenha um acesso democrático ao ensino superior para, claro, ter uma profissão e poder realizar seus sonhos, ajudar no sustento da sua casa.
que é o mais importante. Como é que é o acesso? É quem tiver um curso pode procurar a escola e fazer uma negociação direta, é isso? É isso. Eu tenho um curso, a minha igreja, a minha associação de bairro. Somos um grupo de professores. De professores. Escolhemos uma comunidade. Exatamente. E, obviamente, tenho lá o projeto da aula, mas não tem um espaço. Exatamente. Aí eu vou ter a liberdade de conversar com a professora, exatamente. a diretora, no caso. Isso. Não só de conversar, mas de fazer a utilização daquele espaço. Do data show, do auditório, da sala de aula, da sala climatizada, para dar a possibilidade de que o projeto tenha a execução, né? Que não seja apenas uma iniciativa qualquer, mas que, para além disso, tenha a execução prática e possa alcançar aquele jovem, sobretudo, que estude naquela escola, que almeja o ensino superior, que queira fazer vestibular, enfim. Eu lembro que quando você esteve aqui da última vez, você falava um pouco da sua história, como Sim. aluno também de escola pública Sim. e de periferia. Você não teve essa oportunidade, na sua época não tinha. Não. Pelo contrário, eu me lembro de... Você teve que construir um outro caminho, eu né? me lembro de a gente ter formado um grupo de estudo independente, para que a gente pudesse estudar junto, reunir ali os alunos e, se eu era melhor em português, eu ensinava um pouco sobre português. Se alguém era melhor em matemática, eu ensinava um pouco sobre matemática. Então, a gente meio que improvisou esse cursinho por não ter condição financeira de pagar, né, por um curso num privado, né, enfim, por um isolada, que as pessoas já sabem que existe. Então, eu acho que agora, partindo do princípio que vai existir a possibilidade de ter um espaço para isso, antes a gente fazia rodízio de casa, um dia era na casa de um amigo, outro dia era na casa de outro. Não era nem no espaço público? Não era nem no espaço público. A gente tentava fazer esse rodízio, né? Eu costumo dizer que eu fui presenteado, e eu comentava isso na outra entrevista, porque eu tive professores que investiram na minha educação. E adotaram. Né? Exatamente. Mas eu sei da realidade de muitos alunos que querem cursar medicina, direito, enfim, qualquer outro curso, fisioterapia, enfim, e que precisam, muitas vezes, se submeter a si próprio, né? E aí a sua própria força, porque as oportunidades são escassas. Então, eu acho que é importante a gente dar a possibilidade de que o que já existe, porque existem vários cursinhos, né, populares e gratuitos, possam ter acesso a uma estrutura mínima e que, a partir dessa estrutura, alcançar ainda mais pessoas. A sua história, de alguma forma, está muito relacionada à educação e meio que, como vida pública, ele deixa refém dessa pauta, né? Sem dúvidas, e eu acho que a educação, Marcos, ela é o único meio para a gente evoluir em todas as formas possíveis da vida, né? Então, não há como a sociedade ser evoluída, desenvolvida, se não houver como base um princípio que é a educação. Então, acho que a educação está intrinsecamente ligada com a realização do sonho, com o sustento da sua casa, com tantas outras coisas, né? Com a sua própria vida, com a cultura. Enfim, a educação é a base de uma sociedade e a gente só consegue evoluir se a educação for esse instrumento de prioridade mesmo. Pois é, você me falava, inclusive, que com esse olhar para a educação, tem também uma ideia sua, que é, ainda como secretário ligado à juventude, que é a formação profissional do jovem, né? Como parlamentar, você está aí desenvolvendo uma experiência que pode ser amadurecida com um projeto vindo do Executivo. O que é que tem a ver aí para a questão da profissionalização do jovem? Sem dúvidas. Quando fui secretário de Juventude de Maceió, nós criamos o projeto Emprega Jovem MCZ, né? E aí capacitamos, melhor dizendo, através do Senai, que era o nosso parceiro, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, mais de 2.000 jovens. Esses números só aumentam, porque o programa continua existindo. E o jovem passava por um processo de profissionalização, de um curso, né? E, a partir dessa experiência, o próprio Senai também ajudava na condução desse jovem para o mercado de trabalho. E, a partir da experiência que nós criamos com o Senai, enquanto secretário, nós elaboramos um projeto de lei de iniciativa do Executivo para ser enviado à Câmara, para que esse programa passasse a ser institucionalizado dentro do município. Então, a Prefeitura abraçou a ideia. Abraçou completamente. E aí criamos a iniciativa, o projeto de lei, né, para que, inclusive, a gente pudesse ter a possibilidade de uma transferência de renda para passagem daquele jovem que, às vezes, né, não tem condição de se locomover até a instituição de ensino para ter o curso profissionalizante, para que a gente pudesse ter a possibilidade de promover cursos técnicos, né, cursos
superiores, enfim, para que aumentasse o leque de possibilidades. Criamos essa iniciativa, fiquei muito feliz em saber que nos últimos dias, inclusive, já está sendo agendado para um futuro próximo, para as próximas semanas, o lançamento desse programa de forma mais encorpada e o envio desse projeto de lei para a Câmara Municipal, para que a gente possa aqui, né, e dentro da nossa competência, poder aprovar essa iniciativa e que o programa Emprega Jovem, independente dos governos futuros, permaneça existindo no município de Maceió. Programa de governo, né? Exatamente. Terminou sendo maior até do que a ideia, como você colocava, já que está executando, vendo a experiência como parlamentar, tendo a garantia de que é algo que começa com uma determinada quantidade e com perspectiva de ampliação, então, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu, inclusive, enquanto vereador, nós iniciamos as tratativas com o Senai também e conseguimos já abraçar mais de 200 jovens com cursos profissionalizantes, né, com acesso ao mercado de trabalho, através de um programa que nós denominamos como profissionalização, unindo ali a profissão, a ação também do jovem que busca essa oportunidade, mas que vai estudar, que vai aprender, que vai para a sala de aula para depois ir para o mercado de trabalho, pronto ali aprendendo já sobre uma profissão. E aí agora, sabendo que o Emprega Jovem, que foi criado de forma muito entusiasmada quando fui secretário, mas que teve segmento como política pública dentro do município e que está vendo nesse jovem, né, dando a ele a oportunidade de sair da ociosidade para a sala de aula, aprender sobre a profissão, buscar um emprego e ter essa oportunidade profissional, isso é brilhante. Para você que, obviamente, né, eu sou mais jovem, eu sou jovem há mais tempo que você, né? Mas você que tem aí o contato com a base, o que é que esse jovem busca? O que é que ele quer? Além da necessidade do trabalho, que área específica? Área digital, área industrial? A gente percebe a vontade do jovem de empreender, né? Isso tem é o próprio fato, negócio. tem o próprio negócio. Aprender algo para... Sem dúvidas, para empreender. Tanto que quando a gente oferta essas vagas, a gente tem buscas gigantescas, por exemplo, para um curso como eletricista de automóveis. O cara diz, eu quero aprender para ser dono da minha oficina, para conseguir abrir o meu negócio, né? Operador de computador. Então, tem vários cursos que você percebe que a pessoa se inscreve, né? Manicure, moda, enfim, com a intenção de abrir o seu negócio e não participar do mercado comum tradicional que a gente conhece, né? Então, eu percebo que há uma ligação muito forte do jovem de hoje que tem acesso à mídia digital e que sabe que pode abrir uma loja online, ter sucesso e conseguir, né, um recurso, enfim, e dar certo na vida. E através desse entendimento, essa vontade de empreender, de ser dono do próprio negócio. Agora, Rodolfo, se para o jovem, né, que está ali em plenas condições de saúde, né, às vezes precisando aí de uma oportunidade, pelo que você me fala, o programa que vem formatado do município é meio que um grande acolhimento, né? Verdade. Porque garantia até o transporte está um pouco nessa realidade. Mas a gente sabe hoje que as escolas acolheram os estudantes que têm o transtorno do espectro autista, né? O TEA. E aqui e acolá eu vejo iniciativas no plenário, questão do sinal sonoro, né? Que nunca se pensou nisso, agora já está se pensando, ao invés de ser um toque lá daquela cigarra antiga que falava antes, uma música, né? Para saber que é um intervalo, para ter a transição de mais calma. E você vem com uma discussão que ninguém tinha pensado, que é garantir a alimentação exclusiva, né, ou diferenciada também para esse jovem, para essa criança com TEA. Como é que nasceu essa ideia? O que é que de fato é o projeto? Primeiro que a gente começou a ouvir, né, mães, pessoas, através das redes sociais, que pediam para que a gente fizesse uma defesa, né? E quando eu digo a gente, é a equipe, o mandato. Quer dizer que foi fruto da interatividade? Fruto dessa interatividade. E aí a gente percebeu algumas reclamações, por exemplo, de mães que os filhos não conseguiam se alimentar na creche ou na escola, enfim, pela seletividade alimentar, não comeria qualquer alimento, não comeria de qualquer forma, precisaria ali da colher, do prato, dos objetos que a criança que é autista, né, que ela já está habituada, acostumada, enfim. E aí nós criamos um projeto de lei que dá a autorização a essa criança, né, aos pais, enfim, para que essa criança autista ela possa ter acesso à escola com os seus próprios utensílios ou com a sua própria alimentação, né, o que é fundamental. Primeiro porque se a criança estuda numa escola de tempo integral, digamos, né, hipoteticamente, ela vai passar o dia na escola. Se ela não consegue se alimentar da comida que é oferecida na escola, e não é porque a comida é ruim, é porque a comida é diferente do que ela come, né, e ela tem
essa especificidade. Né? São então, particularidades, né, que eles falam. Cada um tem um jeito. Cada um tem um jeito. E a gente não pode negar que a gente vive numa sociedade que cada vez mais a gente percebe que existem, né, pessoas com autismo, tem o TDAH também, que é uma discussão que precisa ser aberta também a todo mundo, enfim. Então nós criamos o projeto de lei foi aprovado pela Câmara esse ano, e de forma unânime, e agora a gente está em diálogo com o município para que seja o mais rápido possível sancionado. A gente tem recebido, inclusive, várias mensagens de mães perguntando: cadê o projeto, já está em vigor? A gente já pode fazer isso, a gente já pode dialogar com a direção da escola para que as crianças levem, né, a sua alimentação, o seu prato, o seu talher, o seu copo, para que não tenha essa dificuldade dentro da sala de aula. Isso é bacana, porque a gente conseguiu fazer com que um desejo de muitas mães, de muitos pais, se transformasse num projeto, fosse aprovado e agora, sem dúvidas, se tornará lei no município de Maceió. Pois é, esse programa nasceu justamente para mostrar essa realidade, né, de que a sociedade encontre ressonância dos seus anseios dentro do parlamento. E o que você me explicava é que a legislação atual, ela veda esse levar, né, de comida e objetos até para o ambiente público. E aí o projeto pega exatamente esse detalhe da criança com TEA. Aí, no caso, fruto de quê? De diagnóstico? De diagnóstico. Tem que ter um diagnóstico. Inclusive, hoje... Não é para todo mundo. Não, de forma alguma. É para as crianças com espectro autista, né? Com transtorno do espectro autista. Tanto que hoje, né, as crianças, ao se matricularem dentro das escolas da rede, os pais precisam apresentar se há um atestado, né? Se há uma comprovação, precisam, até porque às vezes a criança precisa de um auxiliar de sala, por exemplo, claro, para que possam ficar à disposição dela, principalmente quando tem um nível ali mais severo de autismo, enfim. Então eu acho que é importante destacar que foi um projeto criado especificamente para atender a esse público. Isso é importante, né? Vereador, o senhor tem acompanhado alguma ação também do Executivo no tocante quando a gente fala em educação, eu penso um pouco naquelas crianças acima de 5 anos, sim, mas há uma demanda pela questão das creches, né? Tem sido um assunto aí muito abordado. Como parlamentar, o senhor viu também essa discussão, esse debate? Como é que está sendo? Sem dúvidas. Inclusive, nós participamos há algumas semanas do lançamento de um programa fortíssimo, os Gigantinhos, né, que vai abrir aí 10 mil vagas aproximadamente de creches, números extraordinários nunca antes vistos em Maceió. A gente sabe do déficit que existe histórico, né, e a gente tem percebido que a Prefeitura de Maceió tem trabalhado no sentido de suprir, né, de alguma maneira, essa demanda que é gigantesca. Quantas mães deixam de trabalhar porque não tem com quem deixar seu filho, não tem como pagar para alguém cuidar, né, do seu filho, enfim. E agora as vagas de creche sendo ofertadas, inclusive, né, nos últimos dias foram abertas já pré-matrícula para que essas mães possam matricular suas crianças, ter acesso a essas vagas em diferentes regiões da cidade, ou melhor, em todas as regiões da cidade, com esses empreendimentos sendo abertos para que as crianças tenham acesso à creche, que é, claro, importantíssimo, sobretudo para aquelas mães que a gente sabe que mais precisam, que precisam trabalhar, às vezes são mães solo, então precisam trabalhar para sustentar a sua casa e não depender somente dos auxílios, né, dos programas de governo, mas mais do que isso, ter sua autonomia financeira para sustentar a sua própria casa. Eu fiz essa provocação porque eu lembrei que no programa de governo do prefeito, ele focava muito nessa discussão em relação às mães, inclusive reconhecendo que por conta dessa missão de cuidar dos filhos, às vezes ela não pode sair nem do próprio bairro, né? Sim. Então tem que ter uma política ali de incentivo para que ela pudesse ganhar o seu recurso até muitas vezes na própria casa, tendo uma capacitação. E creche acaba tendo esse olhar social também. O vereador Cal Moreira passou Sim. por aqui, fez esse relato, que ele tinha uma excelente funcionária e que ela teria que sair porque, num determinado momento, ela não tem com quem deixar. Então, quer dizer, tem um aspecto social relevante, que bom que essa pauta ela não está esquecida. Agora, o senhor trouxe para casa também uma pauta que eu já tinha ouvido falar com a então secretária Miramonte, Justiça Seja Feita, depois com o próprio vereador Kleber, Sim. que também hoje assume uma missão na cultura, que é a questão da cultura nerd, que, para mim, nerd estava sempre fora ali, até da realidade, não tinha intervenção social. E no parlamento eu descobri que tem muito conteúdo, muita discussão, tem mercado, né, de trabalho voltado a essa cultura.
Como é que é a sua ligação com esse universo nerd? Como é que você chega aí e transforma isso em discurso parlamentar, né? Em ação parlamentar? Né? Sem dúvidas. Eu tive o primeiro contato, sobretudo quando assumi a Secretaria de Juventude, e aí o movimento, por incrível que pareça, e às vezes não parece, mas... Você não era um nerd, você foi procurado. Eles dizem que eu sou, né? Eu ainda não me reconhecia. Já identificaram. Mas a turma muito organizada, Marcos, assim, é impressionante como eles são organizados. Então, assim, as associações, a associação que une todas elas, todos os movimentos que, salvo engano, são 13, né, diversos cosplayers, né, a galera dos games, enfim, são diversas pessoas que de alguma forma se encaixam em um desses movimentos e que se uniram para tornar a comunidade nerd, né, numa comunidade vista também de forma política, né, tendo sua representação, inclusive política. E aí, quando eu cheguei na Câmara, eu recebi também o movimento, e aqui eu preciso reconhecer o Jefferson, que é o presidente da Associação Alagoana de Cultura Nerd, como esse agente mais importante nesse meu processo de defesa da comunidade nerd, né, de promoção. E aí eu recebi 2 projetos importantes. Projeto de lei criando as diretrizes da cultura nerd no município de Maceió, né, que determina que cultura nerd é cultura, né, que existe a cultura nerd, que ainda existe um certo preconceito pela ignorância, pela falta de informação, enfim. E um outro que seria um projeto de resolução criando a primeira comenda da Câmara Municipal destinada a reconhecer o trabalho de personalidades que, de alguma maneira, prestam algum serviço à comunidade nerd. Contribuem, exatamente. Que foi o projeto, que foi a comenda Messias de Melo. Né? Dentro da comunidade nerd, Messias de Melo é uma figura importantíssima, né? Quadrinista, desenhista, enfim, importantíssima, e eles me sugeriram essa criação, e aí nós criamos tanto o projeto de lei quanto a comenda, foram aprovados ambos ainda no ano passado, e nós protocolamos para reconhecer os relevantes serviços prestados pelo Jefferson como presidente da Associação Alagoana de Cultura Nerd, e pelo James Souto, que a gente carinhosamente chama de Venture Noob, que tem um programa no YouTube famosíssimo dentro da comunidade nerd, e que é do interior de Alagoas também, um cara alagoano que está trabalhando muito, ambos, e nós homenageamos os dois, foram os primeiros a receberem a comenda Messias de Melo, a comenda criada e a primeira comenda que reconhece o trabalho dessa comunidade, que é uma comunidade que eu me apaixonei muito. E um detalhe, eu só conheci a história do Messias de Melo graças à comunidade nerd, né? Porque, além de tudo, ele foi um designer, participou aí de um concurso da Sadia, né? Olha isso. Fazendo propaganda aqui, mas tem que citar o peru da Sadia, o desenho, né, lá a logo, foi feita pelo Messias, isso eu descobri naquela sessão. E eles foram atrás dessa história, então, quer dizer, a gente está fazendo jus até à memória de alguém que já não está mais entre nós, né? E que, naturalmente, deixa essa marca, esse legado também do seu trabalho. E o que é ser nerd? É ser estudioso? É ser voltado para essa cultura? Porque, antigamente, houve uma época que era meio... O nerd sofria bullying, né? Demais. E, a partir do que você faz com eles e com outras pessoas que já contribuíram, é dar visibilidade mesmo à cultura, né? Eles brincam dizendo que nerd é aquela pessoa que escolhe um tema e se dedica a estudar, a viver com base naquilo. Eles brincam até dizendo, minha mãe gosta de cozinhar, e aí o que você pedir para ela fazer, ela vai fazer, ela é uma nerd na cozinha. Então eles brincam dizendo isso, que não há uma forma, não há uma... Eu não posso enquadrar dentro Não dá. É claro que de forma organizada eles se subdividem na parte de game, na parte de se fantasiar, né? De se identificar com o personagem e viver como se fosse esse personagem de alguma maneira, de desenhar, de, enfim, contar histórias. Existem vários segmentos, mas isso não impede de que outros nasçam e que outras pessoas digam, eu sou nerd porque eu gosto de mais disso e me dedico a isso e vivo esse estilo de vida, entendeu? Então, acho que ser nerd é ter um estilo de vida próprio, né? Eu descobri que as minhas filhas são nerd a partir de levá-las nos eventos, eu não sabia, né? E como já tinha ouvido o debate aqui e tal, e eu sou um nerd das antigas, que eu gosto do Homem-Aranha. Tá, eu fui com a camisa do Homem-Aranha. Eu já vi, inclusive, você com a camisa. Aí o cara disse, você vai se entregar. Por quê? Porque o Homem-Aranha é da década de 30, 40, né? Quer dizer que eu sou um nerd ultrapassado, ainda tem esse detalhe.
detalhe. E indo com elas para os eventos, aí, pai, compra essa máscara, tua máscara terrível, né? E aí eu comprei os produtos para elas também e terminei comprando essa máscara. Não, vou botar a máscara para ver, uma máscara horrível. Mas eu andava e ninguém me discriminava. Eu achei interessante isso. Muito bom. Como a cultura tem esse detalhe, muitos pais também acompanham os filhos, né? Isso é algo interessante assim também. E só um detalhe, né? É uma coisa assim muito forte mundialmente. Quando você fala de mercado de game, mercado de, enfim, em São Paulo de tem um evento mundial, né? Mundial. A CCXP, e todo mundo lá né? Com a roupa do seu herói. Vem gente do mundo inteiro, né? Então, assim, eles têm a economia mundial é muito forte quando o assunto é a cultura nerd, é muito forte. E eu descobri que alguns dos personagens, né, tem pautas, né? Então, tem lá a figura, o personagem que defende o meio ambiente. Sim, então, sim. dentro da história, né, da concepção do próprio personagem, o grupo também passa a defender o meio ambiente, né? Acesso à tecnologia. Exatamente. Então, tem todo um debate no entorno disso. Quer dizer que você era nerd e não sabia, né? Eles dizem que eu sou, eu sou né? um nerd ultrapassado, acho que eu você sou não nerd da que não política, sabia. que eu amo política, estudo política, estou na política, de repente é isso, né? Como é que é ser acolhido por um grupo que ficou tanto tempo, né, fora de circulação, de circuito, e agora está ajudando a dar visibilidade? Está lhe deixando feliz nesse momento? Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu acho que ao longo desse quase um ano, né, aqui como vereador, atuando diariamente, eu pude conhecer pessoas extraordinárias que me deram a possibilidade de trabalhar por diversos segmentos, e a cultura nerd é um deles. Muito bom. Vereador Rodolfo Barros, primeiro agradecer, né, mais uma vinda aqui, à disposição sempre acessível à imprensa e com uma forma de comunicação fácil. Já se formou? Você está fazendo jornalismo? Colou grau já? Já colei grau. Você já é jornalista? Jornalista. Eu tenho que ter já cuidado. estou pronto então para... tem que ter cuidado aqui, porque se deixar o Rodolfo lá e vai embora, e obviamente, claro, faz esse espaço aí. Quem quiser te acompanhar nas redes, entrar em contato, você falou que algumas mães te acharam lá na rede social. Qual a tua rede? O nosso Instagram, né, o principal veículo aí de comunicação que a gente tem, @Rodolfo Barros. Bem simples, clicou lá, tem acesso... Deu sorte, não tinha nenhum Rodolfo Barros, tá vendo aí? Porque às vezes o pessoal bota o @ lá, mas tem que botar uma data, um número. Um monte de coisa, né? @Rodolfo Barros. Parabéns. Só acessar lá e bater esse papo com a gente tem essa comunicação aberta. Obrigado pela presença, saúde. Agradeço a você que acompanha mais essa edição aqui do nosso Câmara em Debate. Divulga o link aí do programa para as mais pessoas terem acesso. O Rodolfo representa alguns segmentos, alguns debates importantes. Todos aqui têm os seus segmentos. Vale a pena você compartilhar. Então, agradeço a sua audiência e, claro, te espero no próximo Câmara em Debate.